E vamos falar hoje de Deadpool 2 com spoilers, todos os spoilers possíveis, que vão estragar seu filme se você não viu. Calma, gente, calma. A gente já fez a review sem spoilers. Tá tudo bem. Com spoiler é tudo mais gostoso. Só fica aqui se você não tiver medo ou se você já tiver visto o filme, quem sabe, ou se você quer só saber tudo mesmo. Bom, como a gente já fez o primeiro review, a gente já falou um pouquinho dessa visão geral do filme, digamos assim. Vamos começar logo com spoilers. Spoilers, Deadpool morre, acabou. Deadpool morre. Acabou o filme, não tem mais filme Deadpool por isso, que ele morre. Mas ele acabou. volta, outro spoiler. Não é Logan, né? Como ele disse no gente, início. não é Logan. Não é Logan. Tá, vamos lá. Ó, tem várias coisas que acontecem nesse filme aqui que precisam ser comentadas e que não são comentáveis sem spoilers, né? Depois da cena de abertura, a gente tem ali o Deadpool chegando em casa e tá a Vanessa lá, que pra mim, mais uma vez, foi ultra subutilizada. Ela é subutilizada num nível que a galera lembra o nome da atriz e não lembra o nome da personagem. Número 1. Número 2, nunca saiu do mesmo cenário. Nunca saiu do mesmo cenário. No primeiro filme ela saiu. No primeiro filme ela teve alguma participação, mas aqui... Uma participação, mas que também não influenciou tanto assim, né? Não, é uma participação que chega e... É assim, quando eles vão matar uma pessoa em um filme... Vanessa morre, gente, desculpa. Vocês sabem. Quando a gente vai matar uma pessoa em um filme, a gente do verbo eu também, não, né? A gente sempre tenta colocar um peso emocional um pouco antes da morte daquela pessoa, porque a gente quer que a audiência sinta aquilo ali junto com a gente. E aqui eles tentaram fazer isso dizendo, o Deadpool quer ser pai, ele quer ter um filho. Achei clichêzão, nada a ver, uma coisa que não parece com o casal que a gente conheceu no primeiro filme. Eles pensando em família, né? Mas, assim, funcionou por um lado porque eles quiseram colocar que o Deadpool ficou sem família, ficou sem chão depois da morte dela. E ele encontrou na X-Force um jeito dele voltar a ter um sentido pra vida dele. Primeiro no X-Men, porque ele vai, o Colosso tenta ajudar ele não consegue se encaixar, por isso ele tenta falar, vou fazer meu próprio grupo. E a gente vê que é um pouco da necessidade dele de ter alguém por perto. Ter a galera, né? De ter... Que é outra coisa que eu também não entendo. Porque, ok, ele tinha a Vanessa, perdeu a Vanessa, ficou sem chão e tudo mais, mas desde o primeiro filme a gente conheceu o Deadpool como um personagem que não se mistura em grupos, ele não quer fazer parte dos Vingadores, ele não quer fazer parte dos X-Men, ele é o próprio agente do caos. E mesmo desequilibrado, eu acho que teria uma maneira de fazer isso mais lentamente e tudo mais. Bom. Eu concordo, aquela parte dele ter explodido o próprio apartamento, aquilo ali sim é o Deadpool, tipo, ele tava triste, então vou explodir tudo e que, até sei lá, passar. Né? Aquilo foi ele. Usar aí drogas e explodir coisas e tal. Depois a curva fez assim, mudaram muito a personalidade dele, o que é estranho, porque o Deadpool é pra ser caos, ele não pode. O tempo inteiro. Se ele parar, ele se torna outro personagem. E enquanto ele tá lá, dentro daquela amizade ali com os X-Men, que é bem estranha, muito que boa. São, na verdade, dois X-Men. Enfim, acontecem coisas, ele é o Deadpool que a gente conhece, ele mata pessoas quando não deveria matar, vira o caos, tudo tentando salvar o Fire Fist, né? Que é o Russell, né? Um cara um adolescente, na verdade, que vive nesse orfanato, onde ele é torturado por ser um mutante, o diretor quer tirar aquele poder mutante dele, mais ou menos como a cura mutante que a gente já ouviu falar várias vezes nessa mesma história nos X-Men. E aí ele tá revoltado, matando uma galera, Deadpool vai lá, quando soube que ele é abusado, ele pega esse instinto paterno dele que foi estabelecido no começo do filme e quer resolver logo de uma vez. Esse negócio a gente tinha até cantado a bola quando a gente falou sobre o trailer, né? A gente falou, pelo trailer dá pra ver que eles vão tentar explorar essa questão dos mutantes serem excluídos, serem julgados por serem mutantes. Eles realmente fizeram isso. Pegaram o preconceito e colocaram em voga em vários momentos do filme. Vários mesmo. Mas, falando sobre o Russell, eu tenho opiniões. Eu acho que o menino que interpreta ele, né? O garoto que interpreta o Russell, ele é bom, mas ele ficou muito forçado. Tentaram colocar no personagem dele o tom do filme do Deadpool, mas dentro da personalidade que construíram pra ele antes, de uma criança que sofreu o tempo inteiro naquele orfanato, que tem essa sede de vingança, que é extremamente perturbada, ficar fazendo essas piadas com o gangster o tempo todo e ter essa coisa de querer se divertir na prisão, não combina pra mim. Essas piadas não combinaram. É a mesma história da questão da mudança de tom, né? Que é um problema que esse filme, que eu acho que teve, tentarem trabalhar o Deadpool e dão aquele drama da morte, mas botam piada. Não sei o que, e piada. E eles quiseram fazer isso com o moleque também, porque mas o moleque tem aquele trauma dele, mas ele fica fazendo essas piadas o tempo todo e você nem se lembra que ele é tão traumatizado, na maioria do tempo, assim. Quase o tempo inteiro você não lembra. Você sabe que ele quer se vingar do diretor, mas tem um momento que parece raiva e não vingança, e não se perde aquela profundidade emocional dele ter sofrido aquilo tudo, né? Eu acho que tem como funcionar você ter um momento sério e fazer a piada, ter um momento sério e fazer a piada, mas na minha opinião o filme não soube equilibrar isso como poderia
poderia ter sido equilibrado. E como no primeiro filme a gente já vê esse negócio de comédia escrachada o tempo inteiro, eles tentaram fazer a quebra do drama, mas eles ainda não souberam. Bom, ele vai lá e cria a Xbox. Eu quero falar muito Xbox, gente, que é isso, falar de videogame tem me adoecido. Né? Isso tem uma coisa que todo mundo se empolga em filme de herói, em todo filme, eu acho que é escola de Vingadores mesmo. É quando juntam uma equipe, mesmo que você não conheça, como é nesse caso, mas é o Deadpool juntando pessoas, indo atrás, fazendo piada daquilo também, da hora de juntar a equipe, mas você se empolga, você, caraca, vai todo mundo lutar junto e não sei o quê. E aquilo ali é Deadpool, entendeu? Aquela coisa, diversão sem limites, que vai até o céu e ultrapassa a atmosfera. É isso que o Deadpool faz, ele passa de todos os limites, é uma parte muito empolgante. Ele juntando a galera é muito massa. O jeito que ele junta a galera, sem se importar se vai funcionar ou não, é totalmente Deadpool, que é caótico, neutro, 100%, assim. Atores, né? Os atores que estão na X-Force, nossa, caraca. Gente, não é pouca coisa. A gente tem o Bill Skarsgård, que tá fazendo o Zeitgeist. A gente também tem o Bedlam, que é o Terry Crews. Que todo mundo esperava que fosse roubar a cena, nem que ele aparecesse pouco, né? Sonho da galera. Ele roubou a cena. Quando ele apareceu, todo mundo ficou com aquele friozinho na barriga, que só ele causa. E aí dá pra ver que o Deadpool tá se empolgando com aquela coisa toda de juntar um super grupo, e a gente, como audiência, se empolga pra caramba também. Eu quero ver tudo aquilo acontecendo, eu quero ver como é que vai ser o poder da Domino, eu quero ver tudo. Quem é o cara que é invisível? Ainda tem o Vanisher, né, também. O que Vanisher é o melhor personagem. É uma piada que fica recorrente, mas que até que funciona. Funciona bem. Acho que funciona bem. Vamos chegar no ponto? Tá, o ponto é o seguinte, eles vão pra primeira missão deles, o Deadpool planejou tudo errado, eu acho que é um grande momento de surpresa do filme, e todo mundo morre, mesmo sendo atores muito grandes, muito respeitados, e que é isso, né? O pessoal assinou esse contrato sem saber o que estava acontecendo. E é exatamente isso que a gente falou, eles empolgaram a gente, e na hora que vai começar pra valer, as cenas de ação do trailer não aparecem, foram cortadas. Não aparece. Gente, se vocês não viram... Vamos parar com essa mania feia de botar umas coisas no trailer que não tá no filme? É exatamente a primeira cena de ação que eles vão ter, morrem todos. Todos. Do jato lá, né? Eles vão descer e todos acabam descendo em algum local que eles morrem. Mas assim, ó, vamos por partes aqui. Isso poderia ter sido incrível. Uma coisa que acho que não dá pra negar é que foi muito surpreendente. A gente ficou achando que ia voltar, não voltou. E acho que Deadpool também é isso, de acontecerem coisas que ninguém tá esperando. Mas eu acho que foi uma coisa que ninguém tava esperando, grande surpresa e tudo mais. Mas foi subutilizado, tanto os personagens quanto o peso da cena em si de todo mundo morrer. Teve uma cena de morte, que foi a melhor cena de morte de todas, que foi o Vanisher, que bateu num cabo elétrico, apareceu e do nada era o Brad Pitt. Realmente era o Brad Pitt, eu esperei, gente, os créditos. Era o Brad Pitt mesmo. E como tu disse, na verdade, na hora você fica, caraca, é surpreendente. Mas eu fiquei esperando, algum momento eles vão voltar, vão dar uma desculpa, vão dizer que aquilo não aconteceu, sei lá. Mas não acontece, eles não voltam e você fica esperando cenas de luta dos personagens. É muito estranho porque parece assim um cameo, nada a ver, que, sei lá, que poderia ser muito bom. Se a X-Force tivesse o Terry Crews, tivesse o Brad Pitt, tivesse o Bill Skarsgård, tivesse toda essa galera, gente, ia ser muito bom, os filmes iam funcionar muito bem. Infelizmente, não vai ter. Isso também foi usado como um recurso para estabelecer todo esse poder de sorte da Domino, né? Que todo mundo ao redor dela teve um grande azar, todo mundo morreu e ela tá de boa ali, cai dentro do caminhão, já no banco certo, já tem uma arma ali que tá apontada pra ela, a arma não tem mais munição, ela não... Tudo perfeito. Domino, muito bem colocado ali. A Domino eu gostei bastante, mas... eu acho que também ela teve duas cenas massas, foi essa do início, que ela mostrando bem os poderes, e uma do final, que ela luta também sozinha e mostra bem como é esse poder dela e tudo mais. E ficaram muito boas, mas ela pra história pouco importou, assim. O resto da história eu achei ela... Aliás, eu acho que a gente está muito mal acostumado com Vingadores, onde todo mundo é muito bem aproveitado. Ali o foco foi realmente o Deadpool, o drama dele e tudo mais. O próprio Cable não é tão bem aproveitado assim, porque o Cable tá em cenas de ação, basicamente. Cara, eu achei o Cable muito mal aproveitado. Perdão, gente, sério. Eu sei que o filme é muito divertido, é muito legal, você ri muito, mas a gente sai aí de um Vingadores Guerra Infinita, que tudo bem, é o filme do vilão, não precisa ser desse jeito também, mas até como vilão, mesmo que ele fosse unidimensional, vilão de Mohahaha, ainda assim não funcionou. Porque eles chegam no filme. Aí o primeiro vilão é o Cable, ele é estabelecido lá.
certo? E aí, do nada, não é mais o Cable o grande vilão. O grande vilão agora é o Juggernaut, porque ele surgiu e tem que juntar o Cable com o Deadpool. Então ele aparece como vilão e pouquíssimo tempo depois ele já chega pra pedir ajuda pro Deadpool pra uma coisa que, na real, nem precisava de ajuda dele. Não me convenceu. E aí, do nada, some o Juggernaut, que eles se juntaram pra enfrentar, que é, na verdade, destruído por nenhum dos dois e que não precisava da união. E aí se estabelece um outro vilão, que é o Firefish. Aí eu pergunto, pra um filme que tem um drama que é tão simples assim, de um personagem só, precisava de 3 vilões mal aproveitados? Pior de tudo, né? Na luta, o Cable muda de opinião muito facilmente. Muito facilmente. Ele detesta o Deadpool, e de repente ele, não, eu preciso de ajuda contra o Juggernaut. Beleza, vamos fingir que isso é verdade. E quando chega na luta, como tu disse, eles, além de não serem eles que derrotam, quem luta é praticamente o Cable sozinho. A Domino e o Deadpool ficam rodando de um lado pro outro e não fazem nada contra o Juggernaut. É assim, ó, eu sei que vai ter gente que vai pensar, ai, que caras chatos que estão falando de aspectos técnicos de 3 vilões, estabelecimento de personagens, blá 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 blá. Não estamos sendo os chatos do cinema perfeito aqui. O que eu quero falar é, se o Cable fosse realmente o vilão e tivesse todo esse arco de ele lutar contra o Deadpool, perceber tudo que tá acontecendo, ver que o Deadpool tem outro lado, eles acabarem lutando juntos por acidente ou não, sem precisar que... Eles não interagem, ia ser muito bom, tipo, eles precisarem estar juntos, conversar, porque não existe muita conversa entre eles, e o Deadpool ficar zoando com a cara dele, ficar cutucando até ele ficar irritado, e ele não poder, tipo, tentar matar o Deadpool porque ele tá ajudando ele. Ia ser muito mais massa essa interação. Ia ser muito massa. Assim. Até as coisas visuais do próprio Cable tinha como ser mais bem utilizado. O fato dele ter um ursinho pendurado aqui na cintura dele, quando ele é um cara de visual tão bruto assim, foi uma coisa que passou tão desapercebida, porque eles não contaram direito a história da família dele, que precisou o Deadpool chamar a nossa atenção pra existência daquele ursinho. Ei, e esse ursinho aí, hein? Ah, esse ursinho aqui é da minha filha, que foi morta. Ah, entendi. E aí a gente chega aí nessa coisa das piadas que são muito legais de Deadpool, muito legais. Tem várias coisas sobre o universo DC que são engraçadas. Tem várias coisas meta sobre a própria indústria de Hollywood, sobre os filmes, sobre os atores. Quando ele chega lá e assina o próprio nome, Ryan Reynolds. Sensacional, muito bom. Mas as piadas às vezes vão um pouquinho longe demais. Eu acho que a única piada que pra mim realmente foi longe demais e depois passou do demais e chegou no mais que demais foi: Deadpool está morrendo, ele fecha os olhos, ele vai voltar ou não vai voltar? Essa cena dura uma eternidade. E perde a graça, né? Tipo, na primeira vez você aí depois Aí depois quando não gente, para, você fica, não? Caraca, meu. E é aquele ponto que a gente falou. Eles tentaram dar um drama pra história, tentam botar o drama com a piada e não sabe dosar. E fica, não tem drama, não é engraçado, não fica nada. Bota só piada, bota só piada. Eu sei que teve um monte de gente elogiando esse filme, dizendo que, que ótimo saber que estão desenvolvendo melhor o personagem, estão colocando sofrimentos e coisas na vida dele. É legal, mas se não vão conseguir colocar o peso nisso que é necessário, coloca o caos. Porque o caos na mão do Deadpool é a zona de conforto dele, funciona muito bem. Certo, mas no geral a gente viu essas falhas porque a gente esperou muito do Deadpool. Muito, e a gente ama muito o filme não é filme. Ruim, não entendam mal, o filme não é ruim, a gente não tá falando, caraca, que filme ridículo. Não é isso. É bem legal, bem divertido. É bem legal, passa o seu tempo, mas tem várias coisas que a gente fala, podia ser melhor, caraca, Deadpool é tão bom pra fazer isso, aquilo. Na verdade a nossa preocupação é só que esse tipo de coisa acabe cansando e o Deadpool que mora no nosso coração vai embora, não vá embora, Deadpool. E ainda tem coisa muito importante pra comentar aqui, porque as 2 cenas pós-créditos desse filme deixam você sair da sala com a sensação de que o filme não teve defeito nenhum, porque elas são espetaculares. Mas essa cena aí deixa guardado que a gente tem toda uma teoria pra falar em outro vídeo sobre ela. Aguarda um pouquinho aí que vocês vão entender melhor. De toda forma, dá o like, se inscreve, diz tudo que você achou do filme, o que você não achou, e é isso aí.